Bom, como provavelmente todos já sabem, o telescópio espacial James Webb foi feito para trabalhar sensivelmente, perfeitamente, o máximo possível na região do infravermelho, no espectro magnético. Isso permite que a gente consiga ver coisas muito distantes no universo, muito distantes. E uma das principais coisas que a gente quer estudar com o Webb são as primeiras estrelas, as primeiras estruturas, as primeiras galáxias que se formaram no universo, logo após o Dark Ages, a época das trevas. Mas para isso precisamos resumir um pouco sobre a teoria do Big Bang, assim a gente vai entender melhor. Após o Big Bang, o universo era como uma sopa quente de partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Quando o universo começou a esfriar, prótons e nêutrons começaram a se combinar em átomos ionizados de hidrogênio e deutério. Deutério fundido adicionalmente em hélio 4. Estes átomos ionizados de hidrogênio e hélio atraíram elétrons, transformando-os em átomos neutros. Esse processo de emparelhamento de partículas é chamado de recombinação, The Recombination Hypothesis. Existe até um episódio da série The Big Bang Theory de comédia que possui como nome o título do episódio The Recombination Hypothesis. E ocorreu aproximadamente entre 240 mil a 380 mil anos após o Big Bang. O universo tornou-se transparente neste momento. A era da recombinação é o ponto mais antigo da nossa história cósmica para o qual podemos olhar para trás com qualquer forma de luz. O resultado final desta época é o que vemos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, em satélites como o Cosmic Microwave Background Explorer e o Wilkinson Microwave Anisotrope Probe, o WMAP e o COBE. Mas então, a Era das Trevas. Um período de tempo em que o universo era transparente, mas nenhuma estrutura havia se formado ainda, galáxias ou estrelas. Quando as primeiras estrelas se formaram, o universo começou a ser novamente iluminado. Termina-se então a Era das Trevas e inicia-se a próxima época em nosso universo, onde as primeiras estrelas se formam, aproximadamente entre 150 milhões e 1 bilhão de anos. A teoria prediz que as primeiras estrelas eram de 30 a 300 vezes mais maciças que o nosso Sol e milhões de vezes mais brilhantes, queimando por apenas alguns milhões de anos antes de explodirem como supernovas. A luz ultravioleta energética dessas primeiras estrelas era capaz de dividir átomos de hidrogênio de volta em elétrons e prótons, ou seja, novamente ionização. A época da reionização refere-se ao ponto em que a maior parte do hidrogênio neutro foi reionizado pela radiação crescente das primeiras estrelas maciças. A reionização é um fenômeno importante na história do nosso universo, pois apresenta um dos poucos meios pelos quais podemos indiretamente estudar essas primeiras estrelas. Mas nós não sabemos quando exatamente, em detalhes, as primeiras estrelas se formaram e nem em detalhes certinho quando começou a ocorrer essa época da reionização. E um dos principais objetivos do James Webb é observar em infravermelho essa época de reionização prevista pelo Big Bang. E aqui vai um palpite meu, quem sabe essas estrelas, essas primeiras estrelas ao se explodirem em supernovas possam ter gerado buracos negros. E esses buracos negros coletando gás, poeira, engolindo outras estrelas, possam se tornar mini quasares que colidindo um com o outro, possam iniciar esses buracos negros supermassivos que são os que a gente enxerga atualmente, observa atualmente na maioria de todas as galáxias. Será que isso é possível? Um outro estudo com James Webb é sobre formação de galáxias. As galáxias nos mostram como a matéria no universo é organizada em grandes escalas. Para entender a natureza e a história do universo, os cientistas estudam como a matéria está atualmente organizada e como essa organização muda através do tempo cósmico. Na verdade, os cientistas estudam como a matéria é distribuída e se comporta em várias escalas de tamanho, observando desde o nível subatômico até as estruturas imensas de galáxias e matéria escura pelo cosmos. Esses estudos e observações nos trazem evidências importantes sobre a origem e a evolução do universo. Supertelescópios como o Hubble fizeram belas imagens de majestosas galáxias espirais, como esta, que é chamada de NGC 3344.
Mas as galáxias nem sempre pareceram assim. O que você está vendo aqui na tela, neste exato momento, é uma comparação entre simulação computacional de colisões de galáxias com as fotos, com os nossos registros tirados no cosmos. As grandes espirais com as quais estamos tão familiarizados, inclusive a Via Láctea, nossa galáxia, foram formadas ao longo de bilhões de anos por vários processos diferentes, incluindo colisões de galáxias menores. As observações atuais unidas à teoria nos mostram que possivelmente as galáxias elípticas gigantes são formadas também pelo processo de colisão de galáxias de tamanho semelhante, rompendo e mesclando mutuamente. Em termos genéricos, acredita-se que quase todas as galáxias maciças sofreram pelo menos uma colisão e fusão com outra galáxia. Mas como se formaram as primeiras galáxias? Por que existem diferentes tipos de galáxias? Sabemos agora que existem buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias. Mas qual é a natureza da relação entre esses buracos negros e a galáxia? Observamos que as galáxias continuam se formando e colidindo com outras. Há diversos exemplos de colisão e fusão de galáxias nos dias atuais. Com o telescópio espacial James Webb, poderemos olhar para longe, olhar as galáxias mais distantes, tirar espectros infravermelhos, inclusive das estrelas nessas galáxias distantes. Como se formam esses grandes superclusters de galáxias? Um dos outros objetivos é o nascimento de estrelas e sistemas protoplanetários. Galera, os pilares da criação. Uma foto famosa, uma das grandes revelações do telescópio espacial Hubble. A imagem é espetacular e foi feita na região óptica com o Hubble, mas não podemos ver a luz emitida das estrelas dentro desses pilares de poeira. Mas e se usássemos um telescópio sensível à luz infravermelha para olhar dentro dessas nuvens de poeira? De fato, o próprio Hubble consegue detectar infravermelho. Estruturas dentro das nuvens de poeira são reveladas e as estrelas escondidas tornam-se agora aparentes. Se isso já é possível com o Hubble, imagine o que o Webb poderá fazer. Afinal, ele é um telescópio infravermelho extremamente sensível e absurdamente maior. Mas vamos entender um pouco mais como funciona isso. Presta atenção. E se você colocasse seu braço em um saco de lixo? Seu braço está escondido, invisível, correto? E então você pega uma câmera sensível ao infravermelho. Nossos olhos não enxergam o infravermelho, mas uma câmera sensível a essa radiação pode detectar. Você pode estar se perguntando, mas por que há cores na imagem se infravermelho não tem, uma vez que nossos olhos não enxergam? A câmera detecta o infravermelho, que em suma é calor emitido pelo corpo. E então adicionamos falsas cores à imagem para poder visualizarmos. E é assim que o telescópio infravermelho funciona também. Ele vê o calor ou a luz infravermelha, a radiação, sendo emitida pelas estrelas dentro das nuvens de poeira. Para desvendar o nascimento e a evolução inicial de estrelas e planetas, precisamos ser capazes de olhar para os corações de nuvens densas e empoeiradas onde a formação de estrelas começam. No século passado não sabíamos que as estrelas eram alimentadas pela fusão nuclear. E apenas há pouco tempo atrás, cerca de 50 anos, é que descobrimos que novas estrelas continuam se formando no universo. Não sabemos os detalhes de como as nuvens de gás e poeira se colapsam para formar estrelas, nem mesmo porque a maioria das estrelas se formam em grupos, e até mesmo como, exatamente em detalhes, se formam os sistemas planetários. Como que uma coisa desse tipo aqui se torna isso daqui? Para responder em detalhes, precisamos de mais observações por dentro dessas regiões onde estrelas e planetas se formam, e o Webb pode fazer isso de forma eficiente. Um outro estudo com James Webb será sobre planetas e origens da vida. O primeiro planeta fora de nosso sistema solar foi descoberto em 1992. Desde então, nós descobrimos uma multidão de planetas em torno de outras estrelas. Chegamos à conclusão de que os planetas são de fato bastante comuns. O objetivo final da busca é encontrar planetas orbitando na zona habitável de sua estrela, onde é possível a água líquida e talvez até a vida. Para rastrear as origens da Terra e da vida do universo, precisamos estudar a formação e evolução dos planetas, incluindo o material em torno das estrelas onde os planetas se formam. Uma questão chave é entender como os blocos de construção dos planetas são montados.
Não sabemos se todos os planetas de um sistema planetário se formam no local ou se viajam para dentro depois de se formarem nos confins dos exteriores do sistema. Também não se sabe em detalhes como os planetas atingem as órbitas mais externas ou como planetas grandes afetam os menores em sistemas solares como o nosso. Precisamos desses detalhes, precisamos explicar certinho como essas coisas ocorrem no passo a passo. E um dos principais usos do James Webb será estudar as atmosferas dos exoplanetas, para procurar os blocos de construção de vida em outros lugares do universo. Mas o Webb não é um telescópio infravermelho? Como isso é bom para estudar exoplanetas? Um método usado pelo Webb para estudar exoplanetas é o método de trânsito, que em suma é detectar curvas de luz que ocorrem quando o planeta transita na frente da estrela. Mas claro, haverá uma colaboração com telescópios terrestres que pode nos ajudar a medir a massa dos planetas através da técnica de velocidade radial, que é medir a oscilação estelar produzida pelo puxão gravitacional de um planeta. E em seguida, o Webb pode fazer a espectroscopia da atmosfera do planeta. Além, o Webb irá levar coronógrafos para permitir imagens diretas de exoplanetas perto de estrelas brilhantes. A imagem de um exoplaneta seria apenas um ponto, não um grande panorama, mas podemos aprender muito ao estudar esse ponto. Saber a cor, diferenças entre inverno e verão, vegetação, rotação e até mesmo clima. Mas além de estrelas e planetas fora do nosso sistema solar, devemos também estudar e aprender mais sobre a nossa própria casa. E o Webb será poderoso o suficiente para identificar e caracterizar cometas e outros corpos gelados nos confins do nosso sistema solar, objetos no cinturão de Kuiper, por exemplo. Quem sabe não podemos encontrar pistas e evidências sobre nossas origens aqui na Terra. A cobertura espectral de infravermelho próximo e médio e a sensibilidade proporcionada pelo Webb complementam as outras missões da NASA no sistema solar, que inclui as espaçonaves, os rovers, até mesmo os observatórios terrestres. A sensibilidade e a resolução espectral sem precedentes do Webb não são comuns para a maioria das missões planetárias. Grandes avanços em estudos de composição serão feitos para a maioria dos alvos do sistema solar. Por exemplo, podemos pesquisar moléculas que possam ser sinais de vida passada ou presente na atmosfera marciana e conduzir estudos globais que complementam as descobertas dos rovers. O telescópio espacial James Webb será um avanço da astronomia em nossa geração. É isso, galera, um resumo apenas sobre os estudos científicos que iremos fazer com James Webb. James Webb representa um avanço na astronomia e não é para torcer que não dê certo ou que o foguete exploda ou coisas desse tipo. Se essa missão der errado, a gente terá um atraso imenso de uma geração no avanço da astronomia. Lembrando que a gente quer responder as perguntas mais difíceis do universo. Por que estamos aqui? Da onde viemos e para onde vamos? Essas perguntas ainda não estão respondidas. Muito obrigado e isso foi mais um Café e Ciência. Auf Wiedersehen!